Nunca fui do tipo desconfiada. Aliás, por muito tempo, isso foi algo de que me orgulhei. Enquanto minhas amigas vasculhavam bolsos de casaco e ficavam obcecadas por senhas de celular, eu dizia que, no meu casamento, havia respeito. Havia verdade. Havia, sobretudo, amor. Que tola eu fui. Estávamos casados havia 7 anos. 7 anos de uma rotina construída com tijolos que saíram, quase todos, das minhas mãos. Herdei a casa dos meus avós maternos, uma construção antiga, mas sólida, com alma. Foi ali que passei a infância, ouvindo minha avó cantarolar enquanto regava os lírios. Quando ela partiu, deixou aquele lar para mim, com uma carta emocionada em que dizia confiar que eu saberia protegê-lo. Eu jurei que jamais deixaria ninguém ferir aquilo. Mas então eu conheci o Marcos. Ele apareceu como quem não queria nada, com o sorriso fácil e as palavras doces que, hoje sei, nunca foram sinceras. Me conquistou com uma paciência calculada. Não era impulsivo, nem apressado. Era estrategista. E eu, cansada de amores rasos, mergulhei de cabeça. No começo, parecia que eu havia acertado pela primeira vez. Ele dizia admirar minha força, meu jeito organizado, meu apego às memórias da casa. Passava os dedos pelas molduras dos quadros antigos e dizia que queria construir algo comigo ali. E construímos, ou pelo menos foi o que achei. Reformamos um cômodo, pintamos a fachada, plantamos uma jabuticabeira no quintal. Ele me fazia rir. Me abraçava nos dias difíceis. Sabia preparar meu café do jeito certo. E era tão convincente, tão malditamente convincente, que eu não percebi o quanto estava sozinha. Os primeiros sinais foram sutis. Começaram com pequenas ausências. Reuniões de última hora, viagens curtas a trabalho, mensagens respondidas com atraso. Eu quis acreditar. Deus sabe como eu quis. Era mais fácil justificar que encarar a dor de desconfiar de quem dormia ao meu lado. Ele só está sobrecarregado, eu dizia para mim mesma, até que minha própria voz começou a soar falsa. A sensação de incômodo cresceu em mim como uma umidade no canto da parede, discreta no início, depois impossível de ignorar. Foi numa terça-feira que tudo começou a ruir. Eu estava na cozinha, organizando os papéis sobre a mesa, quando percebi algo estranho na conta conjunta. Um valor alto havia saído da conta, com destino a um banco que eu não reconhecia. Marcos, você fez alguma transferência? Perguntei, tentando manter o tom neutro, mesmo com o coração disparado. Ele nem levantou os olhos do celular. Coisa do trabalho. Só um adiantamento de pagamento para um fornecedor. Nada demais. Quis acreditar. Mas naquele dia, a voz dele não teve o mesmo peso. Faltava algo. E sobrou silêncio entre nós. Nos dias seguintes, fui cavando. Com cuidado, como quem mexe num buraco onde sabe que há cobra. Não queria confrontar sem provas. E, talvez mais do que isso, eu não queria ser chamada de louca, e ciumenta, de dramática, os rótulos prontos que tantos homens despejam quando suas máscaras começam a cair. Foi no sábado seguinte que a verdade me escancarou os dentes. Ele havia saído para resolver umas pendências no banco e esqueceu o celular desbloqueado na cozinha. Eu não soube o que me moveu até pegar o aparelho nas mãos. Meu coração já sabia antes mesmo de eu ler. A mensagem estava ali, como uma punhalada digitada com emojis e pontuação mal feita. Ela nunca vai descobrir, amor. Usei a casa como garantia, mas ela nem sonha. Vamos sair disso logo e então tudo será nosso. Senti o chão fugir. Não só pela traição, embora isso já fosse devastador, mas pelo golpe. Ele usou a minha casa. A casa da minha avó. O único bem que eu tinha no mundo. Como garantir um empréstimo para aquela mulher? Me vi paralisada por alguns segundos. A adrenalina percorreu meu corpo como um incêndio. Mas em vez de gritar, chorar ou ligar para ele, fiz algo que nunca imaginei ter forças para fazer. Respirei fundo, apaguei a tela, e respondi. Número errado, querido. A frase soou fria, mas foi tudo que consegui escrever. Simples. Cirúrgica. Letal. Eu queria que ele sentisse o sangue gelar. E que não soubesse o que estava por vir.
Devolvi o celular ao lugar onde ele havia deixado, como se nada tivesse acontecido. E então comecei a preparar a cena do meu pequeno espetáculo. Eu tinha poucas horas até ele voltar. Arrumei caixas, sacos, malas. Juntei todas as coisas dele e deixei cuidadosamente empilhadas do lado de fora. Camisas passadas, relógios de marca, sapatos de couro, até o computador do trabalho. Fiz questão de colocar tudo em ordem. Queria que ele visse que aquilo não era impulso. Era uma decisão. Mas faltava a surpresa. Subi até o quarto, onde guardava documentos antigos. Encontrei a cópia da escritura da casa. Liguei para um advogado conhecido da família. Falei com calma, mesmo com a voz trêmula. Expliquei tudo. Ele me orientou sobre o que fazer, e eu segui à risca. Em menos de 2 horas, protocolei uma notificação oficial, cancelando legalmente qualquer movimentação sem minha autorização. A casa era minha. Herdada. E por isso, ele jamais poderia tê-la usado como garantia sem o meu consentimento. Isso tornava o empréstimo ilegal. Mas ele não sabia. Ainda. Quando o sol começou a se pôr, eu já estava pronta. Vesti um vestido que ele sempre elogiava, por ironia do destino, e me sentei no sofá, com um copo de vinho na mão. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse apenas uma mulher esperando o marido chegar em casa. E então, às 19h48, ouvi o motor do carro. A porta do portão rangeu como em câmera lenta. E, alguns segundos depois, ouvi o grito. Que merda é essa? Levantei com calma. Abri a porta da sala. Ele estava ali, parado, olhando para a pilha de suas coisas no meio da calçada. Eu posso te ajudar com as malas, se quiser, disse, com um meio sorriso. Ou prefere que eu chame um Uber? Os olhos dele estavam arregalados, entre o susto e a fúria. Você enlouqueceu? Tá maluca? Vai me colocar para fora da minha casa? Inclinei a cabeça levemente, como quem escuta algo estranho. Sua casa? Amor, você nem leu a escritura, não é? Está no nome da minha avó. E depois no meu. Nunca foi sua. Ele tentou se aproximar, bufando como um touro desorientado. Isso é ridículo. É só um empréstimo. Vamos pagar. Você está exagerando. Ri. Um riso curto, sem humor. Exagerando? Usar minha casa como garantia para um empréstimo que você fez escondido, para sua amante? E depois rir disso por mensagem de texto? O silêncio dele me confirmou tudo. E foi nesse momento que entreguei a ele o envelope com a cópia da notificação. Aqui está a pequena surpresa extra. O banco será informado oficialmente. E você, bom, você vai precisar encontrar outro lugar para dormir hoje. Ele ainda tentou argumentar, espernear, xingar. Mas eu já não ouvia mais. A mulher que o amava havia morrido naquela manhã, assim que leu aquela mensagem. O que restou ali foi outra versão de mim. Uma versão que ele não conhecia. E que jamais teria de novo. Eu fechei a porta. Não bati. Não gritei. Apenas fechei. Com firmeza. E deixei o silêncio selar o fim. Mas aquela era só a primeira parte. O início do que eu sabia que ainda seria uma longa e dolorosa travessia. Ele não iria parar ali. Homens como Marcos nunca aceitam perder. E eu ainda não tinha terminado. Na manhã seguinte, acordei com o corpo moído, como se tivesse enfrentado uma batalha física. E de certo modo, tinha mesmo. Não havia hematomas visíveis, mas eu sentia cada dor do que vivi nas últimas 24 horas em lugares profundos demais para se tocar com os dedos. O telefone tocou às 7h30. Número desconhecido. Atendi sem pensar, ainda envolta em uma neblina de exaustão. Dona Helena? Aqui é da agência de cobrança do Banco Solidez. Estamos entrando em contato para confirmar algumas informações sobre o imóvel utilizado como garantia no contrato do Sr. Marcos Silva. Fechei os olhos, respirando fundo. O nome dele agora vinha com gosto de ferrugem na boca. O imóvel é de minha propriedade, senhora.
E o contrato foi feito sem minha autorização. Já estou com meus advogados cuidando disso. Ah, entendo, do outro lado, um silêncio constrangido. Pedimos desculpas pelo incômodo. Vamos registrar a contestação. Tenha um bom dia. Desliguei e fiquei ali parada, encarando nada. A coragem do Marcos em me trair já era revoltante, mas a ousadia de tentar tomar a única herança da minha família ultrapassava qualquer limite. E ainda assim, havia uma parte de mim que não queria acreditar. Que revia a cada momento nosso tentando encontrar sinais que, na época, me escaparam. Mas logo depois vinha outra parte. Uma mais forte. Mais endurecida. Que me lembrava da mensagem. Do tom de deboche. Das risadas compartilhadas com a amante às minhas custas. Essa parte me impedia de cair em qualquer armadilha emocional. À tarde, recebi uma visita inesperada. Ouvi 3 batidas rápidas na porta, como se a pessoa estivesse presa. Quando abri, dei de cara com ela. A amante. Morena, cabelos longos, batom borrado de pressa. Não parecia tão segura de si sem os filtros do celular. Você é a Helena? Perguntou com aquela voz levemente enjoada, como quem fala com uma funcionária. Sou. E você deve ser a destinatária da mensagem idiota de ontem. Entre, por favor. Ou prefere conversar na calçada? Ela hesitou. Cruzou os braços. Depois deu um passo para dentro, o olhar varrendo a sala como se tentasse avaliar meu território. Olha, eu não vim aqui para brigar. Só achei que, bom, a gente podia resolver isso como adultas. Soltei um riso nasal. Resolver o que exatamente? Você roubou meu marido, e ele tentou roubar minha casa. O que, me diga, há para resolver? Ele me disse que vocês estavam praticamente separados. Que você era fria, que o casamento já tinha acabado fazia tempo. E você acreditou? Retruquei, firme. Uma mulher que acredita nas promessas que um homem faz enquanto ainda dorme com outra é, no mínimo, burra. No máximo, cúmplice. Ela pareceu engolir seco. Eu não sabia da casa. Ele disse que podia usar. Que era dele também. Nunca foi. E agora nem ele nem você tem mais nada a ver com isso. Ficamos em silêncio por um momento. Ela me olhou com um tipo de rancor inseguro. Não era ódio verdadeiro. Era aquele incômodo de saber que havia caído num golpe também. Só que o ego dela não deixava admitir. Ele está sem lugar para ficar, ela murmurou. Achei que, talvez você pudesse reconsiderar. Foi aí que eu ri de verdade. Um riso profundo, livre, até um pouco assustador. Ela deu um passo para trás. Reconsiderar? Meu bem, se você veio aqui achando que eu sou o tipo de mulher que acolhe o próprio algoz, você está mais perdida do que eu imaginava. Pode voltar e avisar o Marcos que se ele tentar colocar os pés nesta casa de novo, vai sair de lá algemado. Ela bufou. Jogou os cabelos para o lado como uma criança contrariada e saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta. Tranquei. E encostei as costas contra ela, tentando controlar a enxurrada de emoções. A audácia deles me deixava perplexa. Eles haviam se tornado personagens grotescos de uma história que eu não escrevi, mas da qual eu precisava retomar a autoria. Naquela noite, tomei a decisão de ir mais fundo. Se eles estavam dispostos a arriscar meu lar, minha paz e meu nome, eu não seria passiva. Liguei para Laura, minha amiga advogada. Era meticulosa, obstinada e, acima de tudo, odiava injustiças. Quando contei tudo, ela ficou em silêncio por um momento e depois respondeu com a voz firme. Ele vai se arrepender de ter mexido com você. Nos dias seguintes, ela organizou tudo. Descobrimos o valor do empréstimo. A origem do contrato. E a cereja do bolo, o banco havia aprovado a garantia com base em uma declaração forjada. Marcos apresentou um documento falso, assinando como coproprietário da casa. A partir daí, a questão deixou de ser apenas conjugal. Era criminal. E eu estava mais do que disposta a levá-lo até o fim do corredor. Mas ele não se calou. É claro que não. Covardes nunca aceitam ser desmascarados em silêncio.
comecei a receber mensagens. Primeiro, meias palavras. Depois, ameaças veladas. Você está destruindo minha vida. Vamos conversar como adultos, ainda dá para resolver. Você está exagerando. Está doente. Vai se arrepender de me desafiar. Apaguei todas. Guardei prints. Registrei boletins. Eu já não era mais a mulher que o conheceu. A ingenuidade morreu. No lugar dela, nasceu uma frieza necessária. Uma força que sempre existiu, mas que ele tentou sufocar com manipulações disfarçadas de amor. Uma tarde, fui surpreendida por outra visita. Só que, desta vez, era a mãe dele. Dona Nádia sempre teve um ar de superioridade passiva. Era daquele tipo que elogia te criticando. Que diz é claro que você é capaz, mas logo depois pergunta mas tem certeza de que não está se metendo em algo maior do que pode suportar? Ela veio com uma torta nas mãos, como se a comida pudesse remendar a sujeira do filho. Helena, podemos conversar? Disse com aquele sorrisinho ensaiado. Fiquei na porta. Não convidei para entrar. Estou ocupada. Eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, mas será que não seria melhor perdoar? Marcos está arrasado. Ele está arrependido de ter sido descoberto. Não de ter feito o que fez. Ela tentou entrar com a torta. Trouxe algo que você gosta. Não tenho apetite para fingimentos, respondi, firme. Os olhos dela se estreitaram. Está sendo dura demais. Ele cometeu um erro, sim, mas... Ele cometeu um crime, Dona Nádia. E se continuar insistindo, posso incluir obstrução de justiça. Ela empalideceu. Baixou a torta como se pesasse mais do que o esperado. E se retirou sem mais uma palavra. Fechei a porta outra vez. Estava me acostumando a esse gesto. A essa barreira física entre mim e o veneno que tentavam me injetar. Mas eu sabia que não podia viver trancada. Ainda havia muito por fazer. A batalha jurídica estava apenas começando. E Marcos, do jeito que o conhecia, não desistiria até o último suspiro. O problema é que ele ainda não entendeu que quem mudou fui eu. E que agora, quem decide o final da história, sou eu. A carta chegou numa segunda-feira chuvosa, como se o próprio céu quisesse me preparar para o que estava por vir. O envelope pardo, sem remetente, estava sobre a caixa do correio, encharcado. Ao abri-lo, meu coração apertou com a assinatura do cartório, era uma intimação. Marcos havia me processado. Alegava que tinha direito à casa por união estável com bens compartilhados e pedia uma parte da propriedade, além de a indenização por danos morais por eu tê-lo colocado para fora de forma humilhante. Fiquei parada ali, debaixo da chuva, com os olhos fixos no papel como se fosse possível que ele se apagasse sozinho. Mas não se apagou. Nem a dor, nem a revolta, nem o gosto metálico da indignação na boca. Ele estava tentando virar o jogo, como sempre fez. Tentando me pintar como a desequilibrada, a ingrata, a cruel. E mais uma vez, usava o sistema ao seu favor. Liguei para Laura. Ele entrou com ação judicial. Quero metade da casa, e ainda me processou por danos morais. Do outro lado, o silêncio dela não era de surpresa. Era de raiva contida. Ele está jogando sujo. Mas isso só mostra que está desesperado. Vamos derrubar tudo. Um por um. Eu queria acreditar nela. Mas confesso que, naquela noite, chorei. Não por querer Marcos de volta. Mas pela exaustão. Por perceber que um homem que diz te amar pode te destruir com requinte. Que o mesmo sorriso que te embala à noite pode virar uma navalha fria, cortando o que você construiu com amor, com história, com fé. Na semana seguinte, comecei a ser vigiada. Notei um carro estacionado na rua de trás por 3 dias seguidos. Uma figura encapuzada apareceu uma noite diante do portão e desapareceu antes que eu pudesse ver o rosto. E-mails estranhos. Um boato espalhado no trabalho de que eu havia surtado e precisando de afastamento médico. Tudo vindo de fontes anônimas. O que mais me doía não era o ataque. Era saber que vinha dele. Ou dela. Ou dos dois.
O inferno, percebi, não é um lugar com fogo e enxofre. É acordar todos os dias sabendo que alguém que você amou quer te destruir com requintes de crueldade. E que a sociedade, muitas vezes, fecha os olhos para isso. Na audiência preliminar, Marcos chegou com uma pose que me embrulhou o estômago. Estava bem vestido, cabelo alinhado, olhar fingidamente abatido. Entrou com a mãe do lado, e a amante, como boa sombra, sentou algumas cadeiras atrás. Olhei para ele. E senti nada. Nenhum resquício de saudade. Nem sequer ódio. Apenas um vazio. Como quem observa um objeto que já não lhe serve mais e que, por acidente, ainda está na sua casa. Senhora Helena, disse o juiz, um homem magro, de voz grave. O senhor Marcos alega que contribuía com a manutenção da casa, com reformas e benfeitorias, e que por isso teria direito à metade do imóvel. O que a senhora tem a dizer? Excelência, essa casa foi herdada por mim, integralmente. Marcos nunca colocou um centavo sequer no imóvel. As reformas foram feitas com meu dinheiro, e tenho os comprovantes. Ele, inclusive, usou a casa como garantia em um empréstimo fraudulento, o que é crime. Posso apresentar os documentos e os registros das conversas. Laura entregou a papelada com a calma de quem está desmontando uma bomba com luvas de seda. Marcos tentou argumentar, como sempre fazia. Falava como vítima, com um tom ensaiado, colocando-se como um homem enganado, manipulado, um companheiro injustiçado. O juiz ouviu. Anotou. Mas algo em seu semblante demonstrava que já conhecia aquele tipo de discurso. Depois da audiência, no corredor do fórum, Marcos me seguiu com passos pesados. Quando ficamos a sós por um momento, ele segurou meu braço. Você vai se arrepender. Eu juro por Deus, Helena. Você acha que venceu, mas eu tenho contatos. Eu vou fazer da sua vida um inferno. Olhei diretamente nos olhos dele. Pela primeira vez, sem medo. Você já fez da minha vida um inferno, Marcos. Mas agora, sou eu quem acende o fósforo. Afastei o braço e continuei andando. Mas dentro de mim, a tensão era uma corda esticada prestes a arrebentar. No dia seguinte, recebi uma notificação no trabalho. Uma denúncia anônima questionava minha conduta profissional, alegando que eu teria favorecido fornecedores. Era mentira, claro. Mas bastava o suficiente para me afastarem enquanto averiguavam. Senti o peso do mundo nas costas. Estava sendo atacada por todos os lados. Sozinha. Sem marido. Sem emprego. Com uma ação judicial me desafiando. Mas ainda assim, não quebrei. Havia algo dentro de mim que crescia. Algo que já não era só sobrevivência. Era fogo. Decidi que não bastava mais me defender. Eu ia contra-atacar. Laura entrou com uma ação criminal por falsidade ideológica e uso de documento falso. O empréstimo, mesmo sendo cancelado pelo banco, era suficiente para um processo. E mais, anexamos as mensagens de ameaça. Os registros dos carros suspeitos. A tentativa de difamação no trabalho. Marcos achava que estava lidando com a mesma mulher que usava assalto para agradá-lo. Mas agora ele encarava uma mulher descalça, de pé no chão, com raízes fincadas na própria dor. Enquanto ele ria de mim com a amante, eu reconstruía cada pedaço do que ele tentou destruir. Enquanto ele zombava das minhas certezas, eu criava novas com as mãos. Eu não queria vingança vazia. Queria justiça. Queria paz. Queria recuperar minha vida, mesmo que ela já não fosse a mesma. Mesmo que eu também já não fosse. E pela primeira vez, eu entendi algo que minha avó sempre dizia. Às vezes, o que parece o fim é só o começo com outro nome. O processo seguiu seu curso como um rio lento, turvo, mas inevitável. Enquanto os advogados de Marcos inventavam versões, distorciam fatos e buscavam qualquer argumento para convencê-lo de que ele ainda tinha chances, eu, ao lado de Laura, apenas continuava firme. Um documento após o outro, um registro de conversa seguido de outro. A verdade não precisava de maquiagem. E ela, ainda que demorada, sabia como se impor. Mas nem só de tribunais vivia meu cotidiano. Nos bastidores do inferno, os demônios dançavam. A amante, que eu havia tentado esquecer,
voltou a se fazer presente de maneira grotesca. Um perfil falso nas redes sociais começou a comentar em todas as minhas publicações. Enganada e sozinha, dizia uma. Nem o marido te quis, dizia outra. Relatos deturpados da minha vida se espalhavam em grupos de vizinhos. Um dia, cheguei ao portão de casa e encontrei a palavra fracassada pichada no muro. Não precisei investigar muito para saber de onde partia tudo aquilo. Não eram apenas atos de desespero, eram ataques desesperados de quem sente a vitória escorregando pelos dedos. E mesmo assim, resisti. Alguns amigos se afastaram. Alguns vizinhos cochichavam. Um ou outro conhecido dizia que talvez eu estivesse pegando pesado. Eu respondia com silêncio. Não porque concordasse, mas porque aprendi que o silêncio, às vezes, é mais afiado que qualquer réplica. E no meio desse caos, algo bonito brotou, o reencontro comigo mesma. Comecei a reformar a casa. Mas desta vez, não para impressionar ninguém. Não para criar um lar ideal para um casamento que não existia mais. Reformei para mim. Para a mulher que sobreviveu. Troquei a cor das paredes. Derrubei a parede do antigo escritório de Marcos e fiz dali um ateliê improvisado. Voltei a pintar. Coisa que não fazia desde os tempos de faculdade. Minhas mãos, antes tremendo de medo, agora tremiam de criação. Passei tardes inteiras entre tintas, telas, pincéis. E quando terminava, olhava para meus quadros como quem reencontra um pedaço do próprio rosto depois de anos perdido. E então, um dia, recebi uma ligação inesperada. Era o delegado responsável pela denúncia criminal que fiz contra Marcos. Dona Helena, boa tarde. Temos novidades. O inquérito avançou e o Ministério Público decidiu oferecer denúncia formal contra o Sr. Marcos por falsidade ideológica e uso de documento falso. O juiz aceitou a denúncia. O processo vai seguir adiante. Sentei no sofá, em silêncio. Respirei fundo. Senti um alívio que não era exatamente alegria. Era mais como uma brisa depois de um vendaval. Ainda havia destroços por todo lado, mas pela primeira vez em meses, eu conseguia respirar. Ele não sairia impune. Não desta vez. Na mesma semana, soube por conhecidos que Marcos havia sido demitido. A empresa onde ele trabalhava não quis se envolver com escândalos judiciais. A amante, antes toda a provocação, agora o ignorava nas redes. Diziam que ela havia voltado para a cidade natal, sem dar explicações. E ele, finalmente, começou a provar do próprio veneno. Mas nada disso me dava prazer. Não era a vingança o que me movia. Era a reconstrução. De vez em quando, eu o via. Ele parava o carro no fim da rua, como quem observa à distância esperando por uma brecha. Às vezes, atravessava o outro lado da calçada quando me encontrava. Não ousava falar. Não depois das notificações, das denúncias, dos processos. Não depois da mulher que ele encontrou agora no meu lugar. Um dia, ele tentou um último gesto. Deixou uma carta embaixo da porta. Escrita com letras pequenas e tortuosas, ele dizia que sentia muito. Que não queria que tivesse chegado àquele ponto. Que foi um erro. Que talvez, em outro tempo, fossemos felizes de novo. Li até o fim. Depois joguei no fogo da lareira. Cada palavra virando cinza, como virou meu sentimento por ele. Na última audiência, Marcos parecia outra pessoa. Magro, abatido, com olheiras fundas. Falou pouco. Seus advogados tentaram negociar. Pediram que eu reconsiderasse o processo criminal. Que desistisse da ação. Que aceitasse um acordo. Mas eu olhei nos olhos do juiz e respondi: não aceito. Ele tentou destruir minha vida. Tentou roubar meu lar. Usou de mentiras, manipulação e violência psicológica. E ainda tentou me silenciar. Eu não vou aceitar um acordo. Quero que a justiça faça o que precisa ser feito. O juiz assentiu. E naquele instante, senti algo mudar. Não foi apenas minha resposta. Era o peso com que ela saiu. A força que existia ali. Eu não era mais uma vítima. Eu era o próprio testemunho da superação.
Dias depois, recebi a notícia oficial: a juíza responsável pelo caso do imóvel havia dado ganho de causa total a mim. A casa continuava 100% em meu nome, e Marcos, por tentar fraude, fora condenado a pagar multa e custas judiciais. Não pulei. Não chorei. Apenas fiquei em pé, na varanda da casa da minha avó, com o vento da tarde tocando meu rosto, e sussurrei: Eu consegui, vó. Eu protegi o que é nosso. Voltei para dentro, acendi o incenso que ela sempre usava, e sentei no chão da sala. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Mas ainda faltava um capítulo. A despedida. O tempo passou. Não como um vendaval, mas como uma garoa constante, lavando aos poucos a poeira que os meses deixaram em mim. A casa, aos poucos, se transformou sem Marcos, sem os fantasmas dele, sem os sussurros da traição nos cantos. As paredes ganharam cor nova, os quadros que eu pintei agora ocupavam o lugar onde antes estavam as fotos do nosso casamento. As marcas dele, que antes me sufocavam, desapareceram como pegadas na areia depois da maré cheia. Foi numa tarde morna de outono que recebi a última visita que eu não sabia que ainda precisava. Estava regando as plantas no quintal quando ouvi batidas fracas na porta. Um som hesitante. Quase um pedido de desculpas já na madeira. Abri com calma, sem pressa. E lá estava ele. Marcos. Sozinho, com os olhos fundos e a postura murcha. Estava diferente. Menor. Mas não senti pena. Senti apenas a constatação de que ele finalmente havia percebido o peso das escolhas que fez. Oi, Helena. Oi. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu não ofereci entrada. Ele não pediu. Eu só queria dizer que vou sair da cidade. O processo, bom, eu perdi tudo. E entendo. De verdade. Só, eu precisava te olhar nos olhos antes de ir. Assenti com a cabeça, mas não disse nada. Ele respirou fundo, como se buscasse coragem para algo que não veria. Você era tudo o que eu tinha de bom. E eu estraguei tudo. Sorri. Não por ele. Por mim? Não. Eu era tudo o que eu tinha de bom. E agora eu aprendi a cuidar de mim como eu cuidava de você. Ele abaixou o olhar. Um silêncio constrangido se instalou entre nós. Espero que você seja feliz, disse, por fim. Eu já sou. Ele acenou, virou as costas e foi embora. Não olhei para trás. Apenas fechei a porta. Pela última vez. Sem dor, sem raiva, sem desejo de revanche. Só com alívio. Naquela noite, caminhei pela casa. Senti o chão firme sob os pés, como se finalmente ela me pertencesse de verdade, não só no papel, mas na alma. Minha avó costumava dizer que a gente não mora numa casa. A gente mora nas escolhas que faz. E agora, cada parede, cada móvel, cada flor que brotava no quintal era uma escolha minha. Sem concessões. Sem enganos. Decidi fazer algo especial para marcar esse fim. Convidei meus amigos mais íntimos, poucos e verdadeiros, para um jantar no quintal. Arrumei a mesa sob as luzes penduradas, coloquei minhas músicas favoritas e servi o prato que minha avó sempre fazia nas celebrações. Era como selar um ciclo. Não de forma grandiosa, mas com a simplicidade de quem reconhece a própria vitória sem precisar anunciá-la ao mundo. Quando todos foram embora, fiquei ali sentada sozinha, olhando para o céu. Senti a brisa fria na pele e uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de gratidão. Eu tinha sobrevivido. Mas mais do que isso, eu havia renascido. Asterisco asterisco. No dia seguinte, voltei ao cartório. Assinei o último papel, encerrando o processo judicial com Marcos. Foi simbólico. Uma última linha colocada num livro que eu não escreveria mais. Enquanto caminhava de volta para casa, passei em frente a uma loja de molduras. Me chamou a atenção uma moldura rústica, com madeira envelhecida. Entrei, comprei, e levei para casa. Coloquei dentro dela a cópia da escritura da casa. E escrevi à mão, com tinta vermelha. Essa casa tem dono. E o nome dela é Coragem. Pendurei na sala, logo acima da lareira.
Era um lembrete de tudo que enfrentei, de tudo que perdi e, principalmente, do que recuperei. Asterisco asterisco. Às vezes, ele ainda aparece em algum sonho. Não como ameaça, mas como lembrança distante. Como um sinal de alerta de que eu preciso continuar me escolhendo, todos os dias. Outras vezes, ouço falar dele por aí. Dizem que tenta se reerguer, que voltou a morar com a mãe, que tenta refazer a vida. Eu não desejo mal. Só quero distância. Paz não combina com visitas do passado. Minha vida seguiu. Abri uma pequena galeria de arte, vendi os primeiros quadros, me reconectei com pessoas que de fato me querem bem. Reaprendi a caminhar sozinha, mas de cabeça erguida. E descobri que minha companhia é mais agradável do que qualquer presença que tenta me calar. Asterisco asterisco. O que Marcos fez comigo foi grave. Mas não me quebrou. Porque ninguém tem o poder de arrancar de nós aquilo que a dor nos ensinou a construir, força. Não aquela força que grita, que se impõe com arrogância. Mas a força que cala, que observa, que age. A força de colocar um ponto final sem precisar explicar vírgula nenhuma. Asterisco asterisco. Hoje, se alguém me pergunta por que moro sozinha, respondo com um sorriso. Porque aprendi que dividir a vida com alguém não vale nada se a gente primeiro não aprender a dividir a vida com a gente mesma. E quando fecho a porta ao final do dia, acendo a luz da sala e olho para aquela moldura na parede, lembro, eu não perdi nada. Eu me reencontrei. Porque toda mulher que resgata sua própria história não volta a ser a mesma. Ela se torna imortal na própria pele. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tomar isso dela. Fim.